passou por audiência de custódia. Aí você vai dizer assim, Renê, agora eu tô me tremendo aqui, calma. Após a justiça revogar a prisão domiciliar. Você quer saber qual foi o encontro entre defesa, promotor e uma juíza? Renê, eu tô aqui querendo, então vem comigo aqui, acompanhe na reportagem agora de Daniel Santos na tela. Olá, Renê e público do Cadeia. Se depender da juíza da primeira vara de violência doméstica, Ana Graziela Vaz, Carlinhos Bezerra deverá permanecer atrás das grades. E o local, a defesa queria o presídio Agamenon em Várzea Grande. A juíza deixou essa decisão a cargo da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A defesa alega que Carlinhos Bezerra não circulou por aí livremente, como alega o Ministério Público. Diz que ele foi para tratamento odontológico e também para consultas e por isso precisou sair de casa, o que encontraria justificativa na Justiça. Só que, segundo o Ministério Público, Carlinhos Bezerra descumpriu a determinação judicial em pelo menos 9 vezes. A denúncia diz ainda que Carlinhos, que estava em prisão domiciliar na região do bairro Santa Rosa, aqui na capital, não estava em Rondonópolis. Ele teria ido a um supermercado na Miguel Sutil, muito conhecido esse supermercado, já no limite Miguel Sutil com o bairro Santa Rosa, e estaria cercado de seguranças. A defesa negou, mas a justiça entendeu que Carlinhos deve ir sim para um presídio. E tem mais, viu? Os laudos que, segundo a defesa, atestam que Carlinhos Bezerra está debilitado, que ele sofre com diabetes, é hipertenso, está depressivo. Segundo o Ministério Público, esses laudos são fraudulentos e que ele estaria muito bem fisicamente, até porque saiu de casa pelo menos 9 vezes sem autorização da Justiça. A gente ainda não sabe o porquê desse pedido, Renê. Por que a defesa se manifestou no sentido de levá-lo para a Várzea Grande e não para a Penitenciária Central do Estado, para a PCE. Mas, de toda forma, presídio Agamenon. E mesmo tendo curso superior, ele não terá nenhum benefício. Segundo o apurado pelo Gazeta Digital, não terá nenhuma regalia, nada disso. E também não terá direito a nenhuma cela especial. Ele ficará com outros presos na mesma condição que ele. Isso até o agendamento, até um possível julgamento. Se a defesa não reverter isso em uma instância superior. Vale lembrar, Renê, que no caso da chacina de Sinop, o Edgar será julgado. Já tem a data do julgamento na cidade de Sinop. Sinopenses irão julgar, vão decidir o futuro do Edgar. No caso do Carlinhos Bezerra, sequer o julgamento foi agendado. Vale recordar que Carlinhos preparou, premeditou, preparou a arma, seguiu a Thaís Machado até aqui no limite com o Sil, com o bairro Alvorada na capital. Armou uma emboscada e quando Thaís Machado saía do apartamento da mãe dela, onde ela havia passado para deixar uma chave, saía na calçada, ela e o namorado William foram surpreendidos com vários e vários tiros de pistola. Eles não tiveram nenhuma chance. Olha, são 11h09. Obrigado pelo carinho. Vem comigo, me dá o Porto aqui, que o Porto vai trazer mais informações agora ao vivaço. Pois não, Porto, quais as informações aí desse feminicida e homicida que voltou para trás das grades ou foi em cana? Ele está mantida a prisão dele e ele foi conduzido aí para o presídio Agamenon Dantas em Várzea Grande. Esse presídio fica já no interior de Várzea Grande, na zona rural de Várzea Grande, sentido quem vai ali para Nossa Senhora do Livramento, Renê. E como o Daniel colocou, está confirmado aí por parte da defesa e também da Justiça Criminal, o sistema penitenciário mato-grossense, que ele vai ficar numa cela. Essa cela não é individual, é uma cela coletiva. A gente não tem certas informações quantos presos estarão dividindo esta cela com o Carlos Roberto Bezerra, mas ele permanece nesse presídio. Já está lá recolhido e vai seguir
todas as normas do presídio, inclusive dos dias de visita, que geralmente acontece nas quartas e nos domingos, né? Cada presídio tem uma programação, mas não vai ter nada de diferente e de especial para ele, Renê. Agora, tem um ponto que chama a atenção, que o Daniel colocou na reportagem, sobre essas saidinhas, né? Ou seja, o descumprimento das medidas cautelares por parte de Carlos Roberto Gomes Bezerra, né? O playboy Carlinhos Bezerra, de que ele acabou descumprindo as cautelares pelo menos por 9 vezes, Renê. Ou seja, o monitoramento era para confirmar que ele tinha que permanecer em prisão domiciliar, ou seja, dentro de casa. Não era para passear, mas foi passear, pelo menos por 9 vezes. A Secretaria de Segurança Pública, que é quem cuida também do monitoramento do sistema penitenciário, disse por meio de nota que, na realidade, esse monitoramento acusou sim que ele descumpriu essas medidas cautelares e acusou toda a localização que ele teve, inclusive quando foi para um supermercado na capital, e que todas essas movimentações, todo esse descumprimento por parte do monitoramento, ou seja, o trajeto dele, né, para onde que ele foi, as localizações todas, foram repassadas pela Secretaria de Segurança Pública, Secretaria do Sistema Penitenciário, para o Poder Judiciário. E que nesse caso, Renê, de acordo com o próprio sistema penitenciário, não existe aí um poder para ir lá, digamos, ele descumpriu, saiu de casa e foi para um supermercado, a polícia ir lá e prender ele, trazer de volta, não. Para você conduzir, fazer alguma ação com um preso, no caso dele, que estava já, né, com uma medida do Poder Judiciário, só mediante uma outra medida, que foi o que aconteceu, né? O promotor de justiça Jaime Romachelli acabou contestando aí essa questão de um laudo supostamente fraudulento quanto à saúde dele e também o descumprimento das medidas cautelares. Isso levou de volta aí Carlinhos Bezerra para a cadeia, local de onde ele não deveria ter saído. Pelo menos essa é a revolta de vários segmentos da própria segurança pública e dos operadores do direito, Renê. Agora, a expectativa é que ele fique lá preso, aguardando o julgamento, depois do julgamento também que fique na cadeia, né, e que tem uma sentença aí, porque ele é um feminicídio, mais um homicídio qualificado, né, contra a advogada Thaís Machado, que era a esposa dele, que já tinha separado dele, o namorado dela, William César Moreno, que morreram lá em janeiro do ano passado, nessa execução brutal, né, dos dois aqui em Cuiabá. Renê, e só mais um detalhe, é aquela história, né, Renê? A gente espera, né, que essas medidas todas sejam cumpridas, mas o que eu apurei, Renê, é que depois que ele saiu, né, com esse benefício, né, Renê, não é prisão domiciliar, né, Renê, ou seja, essa liberdade para ficar em casa, isso causou um certo arrependimento em autoridades do Poder Judiciário de Mato Grosso, que talvez, né, não esperava essa repercussão toda, né, Renê, ou seja, está na cadeia de volta Carlos Roberto Gomes Bezerra, e a gente espera que haja uma paz quanto a isso, pelo menos nesse crime aqui fora, Renê, que é a prática do feminicídio, um crime que todo mundo está empenhado em combater. Nós voltamos contigo. Obrigado, Zé Porto. Muitas informações aí nesse caso, nós vamos continuar acompanhando e você pode dar sua opinião também. 99987-2056. O que eu quero só acrescentar é que nós temos aqui nesse país, e você deve concordar ou não, fique à vontade comigo, das leis brandas nesse nosso país. Eu brigo e faço coro junto a muitas autoridades que nesse momento dizem assim: nós temos que fazer com que a lei no Brasil seja mais severa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um cara que comete um feminicídio e um homicídio qualificado, como é o caso desse aqui, vai a julgamento. Vamos supor, é uma suposição aqui, que apenas seja 20 anos, tá, de reclusão. Que ele cumpra 20 anos. Sem progressão de pena, sem habeas corpus, sem saidinha. É 20 anos atrás das grades e ponto final. Agora no Brasil não. Por que que no Brasil, muitas das vezes, o crime compensa? Porque o cara vai roubar um celular e na pena dá de 1 a 4 anos. Só que fizeram uma emenda, se não me lembro muito bem, 2019, 2020, de que 1 a 4 anos o cara não vai em cana mais.
Ele responde na audiência de Soldódia. Então, para ele, o crime compensa. E não vem os mimizentos dizer que esses camaradas são vítimas da sociedade. Não são. Os crimes são premeditados. Ah, eu vou roubar um celular porque eu sei que se eu for preso, eu vou para audiência de custódia e vou para casa. No caso do Carlos, ele entrou com um laudo, segundo o Ministério Público, não René, segundo o promotor público, um laudo fraudulento, mentiroso. Conseguiu aí, sair, foi para prisão domiciliar e agora vem com mais uma conversa pela apuração aí do jornalismo de todo o estado de Mato Grosso. Onde você saiu de casa? Eu saí para ir no dentista. Dentista no supermercado? Você faz tratamento de dente no supermercado, obturação, canal, extração, coloca aparelho no supermercado? É uma mentira atrás da outra. Ou a gente endurece as leis nesse país, ou então nós vamos ficar nas mãos, infelizmente, da criminalidade. Olha aqui, muita gente participando com a gente. Obrigado pelo carinho, pastor Vinícius, Jonathan Padilha, Ariana, Ana Clara também, Joelle Belém, obrigado Francisco Elias, Alessandra Carfer. Bom dia, Renê. Olha eu aqui, colada na